para todos. Que o nosso bom Deus venha falar ao nosso coração, porque estamos aqui para ouvir o Senhor. A leitura é eu que faço, é a Beth que faz, a Jéssica faz, a Maria faz, mas a palavra é de Jesus. Amém? Nós apenas somos interlocutores de uma palavra rica e viva, que é a palavra de Cristo Jesus para nós. E nessa noite Ele trouxe uma palavra para nós, para mim. Você vai abrir lá em Romanos capítulo 1, você vai ler o verso 21 do capítulo 1. Diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e obscurecendo-lhes o coração insensato. Feche os olhos, não a Bíblia, e vamos orar. Santo e poderoso Deus, eterno e glorioso Pai, graça te damos, te louvamos, Senhor, pelas ricas bênçãos derramadas sobre nós, te agradecemos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Os dias vão, os dias voam, os dias passam muito rápido, por isso precisamos estar, ó Deus, agarrado em Ti, ligado em Ti, ó Deus, enxertado na videira verdadeira. Ó Senhor, nos usa, fala conosco, fala aos nossos corações, queremos ouvir a Tua voz. Estamos aqui nessa noite para ouvir a Tua palavra, não a mim, mas a Ti, Senhor, seja honra, glória, poder e majestade. Te agradecemos. Amém. Então, o texto de Romanos se refere à depravação total do homem. O homem, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, mas deturparam, mudaram, deixaram de buscar o Criador e começaram a adorar a criatura. Todos nós estamos acompanhando as notícias dos jornais, e todo dia tem uma notícia nova, mas a maioria das notícias são repetidas. Você liga a TV, já há mais de um ano fala o quê? Covid. Quantos mil? 400, 500, 3 milhões, 4 milhões. Ah, tem a cepa 1, cepa 2, cepa 3. Agora é fungos. Então, as notícias se repetem, como também o pecado da humanidade se repete. O pecado do pai o filho comete, e vai evoluindo, assim como evolui as espécies dos vírus, em nós também evolui a maldade e o pecado. O pecado, muitos idosos falam bem assim: no meu tempo não era assim. Era. Só que só deu uma piorada. Era. Só estragou mais um pouquinho. Tinha prostituição? Tinha. Tinha até a rua da prostituição, sabia disso? Depravação total. Aí o pessoal fala assim: mas na minha época não tinha esse mundo. Tinha. Só que ficava cada um no seu quadrado ali, cometendo as suas piores espécies de pecado. Só que hoje o pecado está tão explícito que ele está hoje no smartphone. Está na TV aberta, está no smartphone. Uma criança de 10 anos, igual meu filho, igual ela ali, pega e assiste. Se os pais não monitorarem, vai assistir, porque é livre, está aberto. Você abre a rede está aberta lá, ó. Então, só tem piorado. Assim, a maldade tem melhorado, né? Tem aquele pessoal, porque eu sou boa, mas quando é para fazer a maldade eu sou melhor ainda. Não tem esse negócio aí, ditado aí? Eu sou boa, mas quando é para fazer coisa ruim eu sou melhor ainda. Então a maldade tem aumentado a sua proporção, tem invadido os lares. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Sabe quantos telefones celular tem daquele ali? 300 milhões. Tem alguém com 2 aí. Tem alguém com 2, 3. Mais de 300 milhões de telefones, de aparelhos, de smartphone. Então isso tem multiplicado
E as pessoas estão esquecendo do principal. E as notícias do jornal, você vê que a verdade cada dia mais está sendo colocada de lado para a mentira ficar bem grande. E a mentira parecer a verdade e a verdade virar mentira. Eu estava vendo um filme ontem, cristão, que eu ia até passar para os adolescentes. Eu tenho que passar só para os mais velhos, porque os menininhos não vão conseguir entender, porque o filme fala sobre milagres. E houve um milagre. Os repórteres perguntaram para o homem o qual o milagre aconteceu na vida dele. Ele falou assim: eu não sei, eu conversei com a criança e a criança falou comigo para mim orar, para ter fé, e eu tive fé e aconteceu o milagre. Mas uma reportagem falou: isso é milagre, e a outra reportagem falou: isso é falso, isso é mentira. Que isso? Não acontece milagre assim? Como pode um cego voltar a ver? Isso é mentira. Então é sempre assim. Vem uma verdade, eles colocam tanta mentira, que aquela verdade acaba ficando entulhada e parece mentira. Por isso que eu e você que conhecemos a palavra de Deus, temos que pregar a verdade, temos que viver a verdade, temos que explicitar a verdade, porque senão a enxurrada de entulho da mentira vai entulhar os poços, vai acabar a água limpa vai acabar, só vai ter água suja, e tudo será água suja, o qual você não mais vai nem importar, tudo é sujo, tudo está sujo. E o que nós, como nós, cristãos no século 21, estamos fazendo? Na lição hoje de manhã cedo, eu falei no texto de Atos capítulo 6, capítulo 7, guardar a palavra no coração, guardar a escritura no coração. Estevão sabia a Bíblia de cor, e ele contou a história de Abraão até o dia que ele foi martirizado, porque ele conhecia a Bíblia, conhecia o Cristo da Bíblia, e o Cristo da Bíblia estava nele, ao ponto dos homens que estavam interrogando, via o rosto dele como o rosto de anjo. Então, o que eu e você temos com isso? Temos que pregar o Evangelho. Tem uma palavra muito usada hoje, um bordão muito usado hoje no Twitter e no Instagram, que diz bem assim: é sobre isso. É sobre isso. Sobre isso o quê? Sobre isso o quê? Vamos ajudar fulano. É sobre isso. É sobre isso que eu quero falar. Vamos defender as mulheres, defender os mendigos, defender os órfãos. É sobre isso. E nós, eu e você, estamos falando sobre o quê? O que você tem postado no Instagram? O que você tem postado no Facebook? O que você tem postado no WhatsApp? Está sendo sobre o quê? Nós, como servo de Deus, devemos falar sobre a palavra de Deus. A sua boca venha a ser uma boca evangelizadora. A sua boca venha a ser uma boca que leva a palavra das boas novas. Porque a Bíblia é a revelação das boas novas. O que diz lá em João? O que diz lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 3? Olha só. Bem-aventurado aquele que lê. Quem é feliz? Aquele que lê a palavra. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve a palavra da profecia e guarda onde? Ele que guarda as coisas nelas escritas. Sobre o que nós vamos dizer? Sobre o que vamos falar? Eles estão blasfemando contra Cristo nas redes sociais, nas ruas, e nós vamos falar sobre o quê? Nós temos que defender as nossas crianças, dizendo o quê?
Cristo é a esperança. Quem viu a reportagem que saiu na revista The Economy, saiu na Isto É, saiu no Jornal Globo, saiu no G1, está lá, ó, estampado enorme. Um monte de gente tirou foto em frente ao Cristo Redentor e escrito no Cristo Redentor assim, ó, vacina salva. Quem viu esse pôster? Não viram? Procura lá, escrito no braço do Cristo Redentor, vacina salva. Um despercebido olha essa propaganda e fala, poxa, boa coisa. Quem fez essa propaganda foi o povo do outro lado, o povo que joga para o time errado. Eles, abraçados, não estamos na causa certa. A vacina salva, escrita onde? No braço do Cristo Redentor. Cristo Redentor é o nosso rei. Aquela estátua, ela simboliza a religião brasileira, que nós somos cristãos. Ela está no cume mais alto da capital do Rio de Janeiro. Simboliza que eles são cristãos. E lá em cima está aquela estátua do Cristo Redentor. Se eles escrevem naquela estátua que a vacina salva, eles estão fazendo o quê? Que Cristo não salva, a vacina salva. Os inocentes passa despercebido. Nossa, que boa ação. Não, eles estão incultando na mente das crianças, dos idosos e dos despercebidos que a vacina é a cura para todas as coisas. E Cristo, Cristo precisa não. Cristo está morto. Eles estão fazendo o quê? Eles conhecem a Deus, mas não glorificam a Deus. Eles estão sendo insensatos porque os seus corações estão obscurecidos. Conhece a Cristo. O Brasil é considerado o país mais cristão do mundo, proporcionalmente. Proporcionalmente, o Brasil é o país mais cristão do mundo e mais católico do mundo. No geral, somos cristãos. Mas o que a propaganda do mundo oferece? Cristo não salva, meu filho. Você está indo na igreja para quê? Cristo não salva. Esse Jesus que você fica orando aí, você é um bestalhado. A Carta ao Capital de Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo. A religião é como se fosse algo irrelevante, sem valor. Só os doentes acreditam que Jesus morreu e ressuscitou. Só os doentes acreditam que tem inferno. Eles querem invadir a mente dos adolescentes e das crianças. Mas a palavra do Senhor tem as boas novas para mim e para você, que Cristo é a esperança e não há outra esperança a não ser Jesus. Só Cristo é a esperança. Não há salvação em outra coisa. Mas eles tentam mudar a história dizendo a vacina, o governo X, o modelo Y, isso é maravilhoso. E a igreja acaba embarcando nessa. A igreja acaba entrando nessa. Se você vê uma igreja neopentecostal pregando, parece que você está vendo um sorteio do Super Vale. Vai, agora você vai ganhar. Vai lá, bola 5. Opa, dá glória a Deus, gente. Parece que é um Super Vale. As igrejas estão sendo levadas por esses ídolos, pelo dinheiro, pela ganância, jogando Cristo na sepultura e vivendo a sua própria vida, como se as coisas do mundo trouxessem algo para nós. Mas não traz e nunca trará. Sabemos todos nós que o fim está próximo e o Senhor vai cobrar de todos, vivos e mortos. Vai cobrar de todos, vivos e mortos, aqueles que praticaram as boas obras em Cristo Jesus,
serão salvos. Não basta praticar as boas obras, tem que praticar em Cristo Jesus. E as pessoas deturpando, mudando as coisas, ela tira um texto do contexto e da Bíblia, lança para fora e fala que aquilo é verdade. Vamos lembrar de um versículo que as pessoas falam que é verdade. Quem lembra de Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí a menina quer arrumar um namorado, mas está difícil. Então alguém fala com ela: vai orar, minha filha. O cristão pode todas as coisas naquele que fortalece. Fulano está todo danado. Aí chega alguém: levanta, rapaz. Diz a palavra que nós podemos todas as coisas naquele que fortalece. Só que ele tirou o versículo do capítulo, o capítulo do livro, e tirou o livro da Bíblia, ficou solto. Ele não estudou o contexto. Apóstolo Paulo estava falando: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu já passei fome, eu já passei frio, eu já passei calor, eu já fiquei no esgoto, eu já comi em palácio, eu já fui preso, esbofeteado, sei viver em fartura e em miséria, mas em todas essas coisas o Senhor me guardou. Por isso posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aonde eu passar, Ele vai me fortalecer. O texto é esse. Mas as pessoas tiram disso, e qualquer dito cristão da mídia global fala: não, agora eu sou crente e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O cara está fazendo um assalto, está roubando, ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O cara está roubando dinheiro da nação, e ele fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E tem um monte de gente indo nessa água, tem um monte de gente indo nessa onda, como se fosse o carnê do baú, como se fosse um show do Silvio Santos. Não é assim. A Bíblia não diz sobre isso. A Bíblia fala de um Deus que cuida de mim no deserto, que cuida de mim na hora da refeição farta, cuida de mim na hora que eu estou doente, cuida de mim na hora que eu estou sarado. É Ele que me fortalece em todas as coisas. Mas Ele tira o quê? O texto, joga para lá, aí, aliás, joga para cá e pega só o texto e fala assim: ó, esse aqui é o texto. O brasileiro, quem lembra, Maria não vai lembrar, nem a Rayane, o Gerson deve lembrar, você deve lembrar da caixinha da promessa. Você puxava de manhã cedo: deixa eu ver o que tem para mim hoje. Mas era só promessa, não é só coisa boa. Você pegava lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vendia nas feiras, vendia, era um souvenir bem vendido no Brasil. Então todo mundo queria ter um. Ia na igreja, o pastor logo dava: ó, leva a caixinha da promessa. O irmão pegava aquilo com aquele amuleto, nossa, de manhã cedo puxava um. Era, sei lá, 300 promessas, puxava lá: posso todas as coisas que me fortalecem. Eu sabia que ia dar certo, agora eu vou com força. Então, mas eu preferia hoje ter a caixinha da chibata. Se eu fosse fazer a caixinha, ia ser a caixinha da chibata. Quando o cara puxasse lá a caixinha e falasse assim: e Judas traiu Jesus e foi para o inferno. A caixinha seria essa, caixinha da chibata. Mas o povo acostumou com a bendita caixinha da promessa e acha que a Bíblia é você pegar ela de manhã cedo, e vou ler um texto, opa, achei que vamos ver o que o Senhor vai falar comigo hoje. Aí um dia um jovem chegou com outro amigo: estou desesperado, eu não sei o que fazer, não sei o que fazer. Aí o amigo dele falou assim: abre a Bíblia, coloca o dedo lá no versículo sem ver, lê.
aquilo tiver escrito, você vai e faz. Ô jovem, mas dá certo isso aí? É batata, é certinho. Palavra de Deus, rapaz. Isso aqui é palavra de Deus. Você pode fazer isso que é certo. Ele foi, ele abriu, e Judas se enforcou. E agora, José? Eu vou me focar? Ele estava desesperado. Ele estava sem esperança. Ele leu o versículo que ele estava pensando nele. Isso aqui não é a Bíblia anuncia. Isso aqui é a palavra de Deus profética. O texto ele vem envolvido com o contexto. Se eu tirar o versículo do capítulo, eu não sei o que é esse versículo. Você sabe, Ninu? Se eu tirar o versículo do capítulo, você sabe que versículo é? Se eu tirar o capítulo do livro, nós saberemos que capítulo é? Não. E se eu tirar o livro de dentro da Bíblia, ele vai ter algum valor? Ele só tem valor porque ele está dentro dos 66 livros. Ele só tem valor porque ele está entre mais de 3.000 capítulos, mais de 10.000 versículos. Por isso ele tem valor. Mas a humanidade está trocando o sim pelo não. Aonde tem o sim, coloca o não. Aonde tem o não, coloca o sim. E assim você muda toda a história. E o que era verdade passa a ser mentira. E o que era mentira passa a ser verdade. E eles colocaram no braço do Cristo Redentor: a vacina é a salvação. Ué. Quem olha de percebido pensa: é só um gesto humanitário. Não, eles estão blasfemando contra Cristo. Eles estão blasfemando contra Cristo. Então precisamos entender que todo o texto tem o seu contexto. Para toda história tem uma raiz, tem uma lógica. E a Bíblia só tem lógica por causa de Jesus. Eu e você só estamos aqui hoje conversando e falando sobre isso por causa de Jesus. Porque esse homem, ele estava no início de tudo e ele está já nos esperando lá nas mansões celestiais, onde não será o fim, mas será o começo de todas as coisas para a eternidade. Por isso que Romanos, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 11, no verso 36, porque dele, por causa de Cristo, por ele, por Cristo, para ele, para Cristo, são todas as coisas. Não tem um homem, agora eu confio na ciência. Eu confio na ciência. Se a ciência diz que é para fazer isso, eu vou fazer. E se ela fala para não fazer, eu não vou fazer. Não, eu confio em Jesus. Eu confio em Jesus, não na ciência. A ciência é mentirosa, mas Cristo é verdadeiro para sempre. Então vejamos, todos sempre estão trazendo esse ajuntamento de coisas para nos desvirtuar da verdade. O apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, ele fala: cuidado, porque por falta de ler as Escrituras, o seu coração vai ficar endurecido e os seus pecados não mais vão parecer pecado. Você acostumou tanto com os seus pecados que você não acha mais que é pecado. Por quê? Porque você não está lendo mais a palavra. Ela revela quem eu sou, ela mostra quem eu sou. Eu sou pecador e eu preciso ler ela todos os dias. Como eu disse hoje na escola bíblica, as mães, quando tem um filho, ela fala bem assim: poxa, essa criança poderia vir com um manual de instrução, essa criança poderia vir com um croquis, como cuidar de uma criança, como fazer ela andar nos caminhos seguros. E eu falo bem assim: mãe, para de ser bestalhada. Aqui o manual de sobrevivência. Aqui o manual de instrução para a criança.
A criança só vai andar no caminho errado se você não passar o manual para ela. Se você tem o manual e se você passa o manual para essa criança vai ser a melhor do mundo. Vai ser a criança mais amável. Precisamos entender que todos nós temos um manual de fabricação. Sabe por que tem tantos homens maus, tantas mulheres más? Porque quando construíram essa criança até chegar na fase adulta, não leram o manual, construíram o Frankenstein. Por isso tem tantos delinquentes, tantos doentes, tantas mulheres e homens depravados, porque faltou o manual do Criador, do construtor, do fabricante. O manual do fabricante é ele que nos dá o norte. Tem pessoas que você olha, você fala bem assim, falta algum parafuso, e falta mesmo. Porque se tivesse lido o manual do fabricante, o parafuso estava lá. O parafuso estava lá. Ninguém falta parafuso. Todos vêm com o parafuso completo. Você monta da maneira que você quer. Quando lê o manual do fabricante, você monta da maneira correta. Aí você não coloca o não pelo sim e nem o sim pelo não. Você coloca a peça correta em cada lugar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele traz para nós esse entendimento. Portanto, tendo conhecimento de Deus, por onde conhecemos Deus? Tendo conhecimento de Deus, não glorificarem como Deus. O que você faz quando compra um celular novo? Você lê o manual do telefone? As pessoas não lêem manual nenhum. Ninguém lê manual. Você compra a televisão, aí você pega o controle e fica lá futucando. O manual está do seu lado, mas você fica fuçando até achar o trem. Fica 3 dias lá para achar o trem. Se tivesse lido o manual, rapidinho funcionava. Mas nós não queremos, a gente quer pular a fase. Pular a fase, você gera monstros. Pular a fase, você cria Frankenstein. Por isso, eu e você, como servos do Senhor, precisamos entender. Quando o texto vem trazendo algo para mim, eu preciso entender que esse texto vem carregado de uma notícia que venha completar aquele texto que eu estava lendo. Apóstolo Paulo teve humilhação. Você fala assim, eu posso todas as coisas que me fortalecem. Aí você é humilhado. Você fala assim, oh Deus, eu vou ser humilhado, Deus. O Senhor está longe de mim. O Senhor me esqueceu. Não, eu estou contigo. Apóstolo Paulo dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E apóstolo Paulo foi humilhado. Quem já viu uma prisão? Pega nos filmes antigos de prisão romana. Apóstolo Paulo ficou preso numa prisão romana, que a água do esgoto da cidade passava dentro da prisão e ele ficou junto de ratos. E aí? Sabe o que ele fez? Foi tocar violão e cantar com Silas. Paulo e Silas na prisão fazendo o quê? Tocando violão e cantando. Por isso ele escreveu, posso todas as coisas. Sabe quando ele escreveu isso aqui? Filipenses? Sabe quando vocês? Ele estava preso em Roma. Ele escreve a carta, posso todas as coisas. Você quando estiver preso na sua casa lá, sua mãe proibiu todos os seus aparelhos eletrônicos, né Maria? Tudo. Você agora está relax. Aí você vai dizer o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai falar isso? O apóstolo Paulo falou. Por isso não podemos tirar o texto do contexto. Tem uma história por trás. Eu não posso olhar a Ivone e falar assim, não fica na cara dela. O texto não está legal. Não tem aquele ditado? A primeira impressão que fica. Quem já viu esse ditado? Já viu, Jéssica? A primeira impressão é que fica.
Já viu esse ditado, Maria, Rayane? A primeira impressão que fica. É verdade? É verdade? Não é não, crente. Se fosse a primeira impressão que fica, eu tinha ido embora de Vigolândia. Eu não tinha ficado aqui não, hein? Nem vocês queriam me ver mais. Barrigudinho careca. A primeira impressão não é a que fica. É conhecendo que você vai entender quem é a pessoa. Porque nós não podemos julgar pela aparência. O homem julga pela aparência, mas Deus não. E eu, como você, sendo imitador de Cristo, eu não posso julgar pela aparência. Ah, não fui com a cara da Beth. Ah, não fui com a cara da Beth. Ah, peraí, você conversou com ela? Não. Sabe onde ela mora? Não. Então por que você, como é que você não gosta dela? Quem disse que ela é assim? Mas as pessoas julgam dessa forma. Por isso, quando olhamos o texto, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu fui humilhado, mas o Senhor manteve do meu lado. Eu estava com fartura e o Senhor estava do meu lado. Eu estava no deserto, o Senhor estava do meu lado, e Ele não me deixou nem um minuto. Por isso eu suportei todas as coisas com aquele que estava me fortalecendo. Esse é o texto. Então, devemos entender. E as pessoas muitas vezes dizem assim, quando eu vejo alguém sofrendo. Não sei se a Maria e a Rayane já viu isso. Vê alguém sofrendo e fala bem assim, eu, no lugar dela, eu não aguentaria não. Quem já ouviu falar isso? Eu, no lugar dela, eu já tinha metido o pé no pau da barraca, já tinha arrebentado tudo. Eu já tinha matado aquele homem. Hã? Quem já viu? Aquela mulher é uma santa. Como é que ela aguenta aquele traste? Eu já tinha pedido. Apóstolo Paulo diz, eu sei ser humilhado e sei ser exaltado. Então nós só sabemos se vamos conseguir passar por aquela situação se eu tiver com aquele que me fortalece. Se eu não tiver com Cristo, certamente eu vou perecer. Se Paulo não tivesse com Cristo, ele tinha abandonado o barco. Antes do barco zarpar, ele pulava fora. Mas ele estava com Cristo e ele sabia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pois o sofrimento com Cristo Jesus, em Cristo Jesus, você aprende que tudo aqui nessa terra é passageiro, é transitório, é rápido, é breve, e a vida vai melhorar. Se não for aqui, mas lá no céu vai ser. Se não for aqui, lá no céu vai ser. E tem melhor esperança do que saber, eu estarei com meu Deus nas mansões celestiais que Ele preparou para mim. Hein, Rani? Você merece? Você merece ir para o céu? Não mereço! Ninguém merece! Nós somos o quê? Depravados. Só que Jesus te convidou. E uma vez que Ele te convidou, agora você pode ir. Alguém entra numa festa sem ser convidado? Só se tiver um penetra-casa, né? Tem alguns meninos aí que tem um penetra-casa. Ninguém conhece ele na festa, ele está lá. Na festa. Aí ele vai aprender o cartãozinho dele. Eu tenho penetra-card. Mas na festa do céu não. Só vai se o noivo convidar. Não adianta. Você pode dar o mais vestido, o mais bonito. Se você não for convidado do noivo, você não entra. E se você estiver lá dentro, ele fala: ô, soldados,
Pega esse sujeito aqui e bota para fora. Porque ele não está adequado com as vestes nupciais, com as vestes da bodas do Cordeiro. Então, nós somos convidados a estar com o Senhor. A palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é verdadeira, a palavra do Senhor é digna de toda aceitação. 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos ver agora? Eu sou digno de ir para o céu? Não. Apóstolo Paulo diz: eu sou o principal pecador que Cristo veio me buscar. Cristo veio nos buscar. Ele nos escolheu. Ao longo da história, existe um quebra-cabeça. Quem já brincou de quebra-cabeça aqui? Quem já brincou? Diz para mim, tem como montar um quebra-cabeça sem você olhar a caixinha? Sem você olhar o croquis? Sem você saber que mágica que é? Tem como, Rael? Não tem como não. Então como é que você quer ler a Bíblia só olhando o texto, sem olhar o texto inteiro? Eu só consigo montar o quebra-cabeça se eu entender todo o texto que está na caixa. Eu só vou compreender a história de vida vivida em Cristo, porque fora de Cristo eu não tenho vida, minha vida é morta. E o quebra-cabeça é montado quando eu passo a ler todas as instruções que está na caixa. E aqui está a caixa. E só falta eu pegar e ler. Aí eu monto o quebra-cabeça. O mosaico vai ficar pronto quando eu ler as informações contidas na caixa. E não é apenas uma caixa, é o guia. Ele dá as instruções, tem numerações para você encaixar peça por peça, sem que venha virar um montoado de peças. Tem crianças que vai montando, aí não aguenta, chuta tudo, né? Não, devagar, com paciência. A Bíblia não é para ser lida como um livro normal. Você pega Machado de Assis e vai ler. Não! Isso é vivo. Isso é vivo. Já leu, Rayane? Você tem que ler. Tem em casa? Então você vai levar um para sua casa hoje. Você tem que ler. Ler. É viva. Jesus disse para os discípulos: eu vou para o Pai e vou enviar o Consolador, e vocês farão obras iguais àquelas que eu fiz, e maiores ainda. Essa palavra é viva. Essa palavra solta para fora. Essa palavra pula e entra dentro de nós.